Fala. Fala. Tá, deixa eu me concentrar aqui, vamos lá. תושמע, fala גמרא, מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, עומד בתוך 12 חודש. Então estamos no Gimel Amud Aleph. Então a Gmará está provando agora de acordo com a ideia que existe o argumento de imprevisto. Então ela fala assim, tem uma Gmará que fala, se não chegar de hoje até 12 meses, mas desde o dia de hoje, e ele morreu. Está escrito que ele morreu nesses 12 meses. Arei Zeget, o Get valeu. Ou seja, fala Gmará, aconteceu super imprevisto, o Get valeu. Mailá, Voadin Dechalá. Se até o super imprevisto como a morte, a gente aceita isso como se tivesse chegado. A gente considera que o imprevisto, não, a gente não considera esse imprevisto e fala que ele não chegou e o Get valeu. Fala Gmará, assim também, a Voadin Lechalá. Assim também, se acontecer alguma doença e por isso que ele não veio, então a gente não vai considerar que o Get valeu. Segue a aula. Calma aí que eu tô perdendo aqui o... Tá muito difícil, Gmará, tem que se concentrar. Deixa eu ouvir a pergunta, vamos aproveitar e ouvir a pergunta. Fala aí. O cara deu um anel para casar daqui a um ano. Falta 3 meses, o cara tem um AVC. Estado de coma. A gente fica em estado de coma. O médico falou o seguinte, 20 anos. Na máquina, e agora? A mulher casa, não casa, fica esperando. Então, exatamente. Caso que o cara não desapareceu, você tá falando? Não, o cara está de coma. Quer dizer, o médico pode ficar 20 anos aqui, deitado na cama. Então, de acordo com a Alahá... Ela vai perder a juventude. Então, de acordo com a Alahá, que a gente falou que a Alahá é que a gente não considera imprevistos. Então, deu 12 meses. Ele não está vindo, a gente sabe que ele não está vindo, por imprevisto. Mas deu 12 meses, a gente considera que o Get valeu. Não, ele está falando no caso, a esposa está com ele. Deu anel. Mas o cara está em no coma. meio antes do noivado, teve noivado. Não é o caso do Get, não é o caso que você está vendo. Não, eu estou caso normal, estão casados. Não, iam casar. Não, estão casados. Receber o anel já é considerado casados. O anel que a gente está falando aqui do que são considerados casados. Aí tem estado de coma. E agora? Pode ficar até 10 anos, 20 anos. Ela vai perder a juventude dela. Pois é. Aí tem jeitos de poder fazer um Get para esse jeito, para ter um heter, uma permissão. É uma permissão muito difícil de fazer, mas existe um jeito de fazer um Get para esse caso. Tá? Mas a ideia desse Get é chamado um Get com 100 rabinos. É um Get muito complicado de fazer, que tem que juntar 100 rabinos, é uma coisa para não ser feita todo dia. Mas a ideia se eu não me engano, a ideia deve ser dos mesmos jeitos que a gente estudou antes, que é anular desde o princípio esse casamento, através que a gente falou que o Benin tem força de fazer isso, tá? Mas deve ser algo desse caminho, tá bom? Então, um caso assim, dá pra resolver, tá bom? Você vai fazer? Tá, vamos lá. תושמע, então na Gmará דף ג' תושמע, מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, עומד בתוך 12 חודש, הרי זה גט. מה אליו, הוא הדין לחלה. Fala Gmará, se ele não chegar, ou ele deu um get e falou, se não chegar até daqui a 12 meses, vai valer o get desde hoje, e ele morreu. Então ele não chegou, aconteceu um imprevisto, ele não chegou. Mesmo assim, a gente considera, que o Get, ele valeu. Ou seja, a gente está desconsiderando o imprevisto, não é isso? Fala Gmará, Mailá, ao Adin Lechalá. Do mesmo jeito que Não, tem. do mesmo jeito que doença, morrer, a gente fala que o Get valeu, assim também, se ele ficou doente, a gente fala que o Get valeu. Se a gente falar que o Get vale com o mesmo que está doente, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente aceita ou não aceita o imprevisto? Vamos lá. Se a gente fala que ele ficou doente, e a gente fala que o Get, ele... Valeu. O Get valeu.
Porque ele falou que é retroativo. Então o que a gente está falando? Esse cara não apareceu, ficou doente e não apareceu. Né? Doente não chegou. E a gente está falando que vai valer retroativamente desde hoje. Fala Gumará que o get ele vai valer. Correto? Então o que está falando? A gente está falando que a gente não aceita a desculpa que ele não chegou porque estava doente. Não aceita a desculpa do imprevisto. E a gente tinha falado que agora o Rava estava pensando que existe a desculpa do imprevisto. Fala Gumará, aqui é a pergunta. Fala Gumará, não. O caso, na verdade, é que só em caso de morte que valeu o gueto desde hoje. Por quê? Porque é interesse do marido que se ele morrer, que o gueto funcione. Para ela não ficar uma moça viúva que tem que casar com o irmão, no caso de Ibum, etc, etc. Tá? Que hoje em dia não tem isso, mas naquela época tinha. Ele não queria que ela caísse para o Yavam, ficasse agora presa com o Yavam. Então ele gostaria que acontecesse esse gueto retroativo. Mas no caso normal que ele ficou doente, ele não gostaria. Já que não gostaria, fala Rava, a gente usa o caso normal, que de acordo com o que a gente está vendo agora, é que funciona o argumento de imprevisto. Então o gueto, ele seria anulado. Não dá para fazer um get com cláusulas? Claro que dá. Ele pode deixar claro. O problema é quando não deixa. Claro, não deixa. Tá? Agora, por que a gente falou que o Ibum não funciona? Tem a Halitzá, né? Existe... Hoje em dia que não tem o Ibum, faz a Halitzá. Faz alguma coisa, mas não é tão grave que ela tem que casar com o cunhado, etc. Toshma, fala Gumará, mais uma pergunta. Meaúde amaleu ilo atina mikanda shoshimiom lehavegita. Você lembra aquele caso que a gente viu ontem? O cara chegou e falou: se não chegar em 30 dias, isso aqui é o get. Mas ele não quis dar na hora. Ele falou: se não chegar em 30 dias, ele quis pensar mais um pouco. E aí aconteceu, Ata Besov Tratin Yomen, o Pasque Mavra. Ele chegou, depois de 30 dias, estava quase chegando, mas o rio não estava deixando ele chegar. Tinha que passar por jangadas, e naquele momento não tinha jangada. E aconteceu então um imprevisto, que aí esse imprevisto está causando que ele não está cumprindo a condição. A gente considera ou não? Se a gente considerar o imprevisto, como o Rava falou que considera que, então deveria falar que ele chegou. Mas a gente, é uma pergunta, porque está escrito lá que a gente não considera, ele perdeu, não chegou. Veamar, leu, raso de atai, ele até chegou e falou: vejam que eu estou aqui. Veamar Shmuel, losh me matia. Ele falou: vejam que eu estou aqui, vejam que eu estou aqui. Falou Shmuel, ele não chegou. Responde a Gumará. Mesmo se a esposa estiver do outro lado do rio e vê que ele está ali. Exatamente. Aí fala Gumará, qual a resposta? Aqui é diferente. Aqui é um ônus, é imprevisto, mas muito comum. Ele tinha que considerar que isso poderia acontecer, tinha que ter chegado mais cedo. Isso aqui é muito comum, que jangada não tem a qualquer momento. Então, na verdade, ele foi um pocheia, ele foi uma pessoa negligente que ele chegou naquele momento. De que sabe o que ele podia falar? Ele podia... Já que é tão comum, ele podia pelo menos falar na condição dele. Que se eu chegar e faltar só a jangada, é como se eu tivesse chegado. E ele não mencionou isso. Que Velo Atnei, já que ele não fez essa condição, e o Deavse da Nafshe, ele perdeu para si próprio. Então pode ser que normalmente a gente considera o argumento de imprevisto. Aqui não considerou por causa disso, porque ele deveria ter falado e não falou. Fala Gumará. Podia ser um temporal então, super. Fala Gumará o seguinte: a Gumará chegou até aqui, ponto. Ela chegou, deu dois lados, duas interpretações do que o Rava ele pensa. Uma ideia fala que o Rava fala que existe o argumento de imprevisto, é o que a gente viu hoje, e o que a gente viu ontem é que não existe. Os posquim, o Shulchan Aruch fala que a Halachá realmente é que, como a gente já falou antes, que não existe o argumento de imprevisto. A pessoa, se ela fez uma condição que eu não cheguei, ela tem que arcar com as consequências, que se acontecer algum imprevisto, ela vai perder. Fala só os comentaristas que tem 3 níveis. Tem um nível também, né, tem um nível que um super imprevisto. Por exemplo, fala que apareceu um leão, uma cobra, uma coisa realmente super imprevisto. Nesse caso, falam os comentaristas, o Tosfot fala um pouco sobre isso, etc., que pode ser que, apesar do Rava ter falado que a gente não considera imprevisto, um super imprevisto a gente sim considera. Até porque
vai ser já uma exceção muito grande, que não tem necessidade de decretar para as moças recatadas, que esse é todo o motivo que não tem previsto, porque é um decreto para salvar as moças recatadas e as moças não recatadas, como a gente falou no começo da aula. Tem uma regra que não se faz um decreto para grandes exceções. Então, no caso desse de grandes exceções, não tinha necessidade de nós sábios decretarem isso. Então, parece que a conclusão dos comentaristas é que se a pessoa faz uma condição no get, se ela não cumpriu a condição, até mesmo por um imprevisto, vai ser considerado que ele não cumpriu. Mas se for um super imprevisto aconteceu, algo que a Gemara dá, o exemplo que os comentaristas falam é como um caso que está de Gemara, que é que uma cobra picou ele, etc. Coisa que é super exceção. Se eu pegar uma cobra picar e ele ficar doente, é quase que... Não, ele não chegou por causa disso. Então, nesse caso, é um caso que falam que é um ônus muito grande, um imprevisto muito grande. Nesse caso, a gente se considera, e pode ser que isso vai ser considerado que, já que ele não chegou por causa disso, vai ser considerado que ele sim chegou a algo nesse sentido, tá bom? Mas quanto tempo pode esperar para isso? Vamos deixar aqui, Nagmar. Mas quanto tempo pode esperar para isso? Não sei se ficou provado isso. Só, vamos... Pé no cavalo. Tem aqui uma...